bem-vindos ao Indie Club desse final de mês de junho de 2018. E hoje a gente vai conversar sobre o Pílulas Azuis, né? Acho que uma coisa bem bacana desse gibi é a coragem do cara. A coragem, primeiro, dele encarar uma mulher para falar, olha, eu tenho, na época, né, como você disse, na década de 90, acho que é o final da década de 90, né? Não é o começo, é mais o final. Fala, ó, eu tenho AIDS, ela fala desse jeito, eu tenho AIDS. Daí eu tenho HIV. Ó, a coragem do cara falar, não, eu te amo mesmo assim, o cara é corajoso. Daí depois ter a coragem de contar isso para as pessoas, numa história em quadrinhos, publicar, e a gente está aqui conversando sobre a vida de uma pessoa. Uma coisa que eu chamo, tem duas coisas que me chamam muita atenção: o amor dele com ela e vice-versa, dela para ele, e a coragem do cara de bancar. Então, um troço bem. Oi? Porque eu não sei vocês, assim, mas se você se coloca no lugar dele, você está começando a se relacionar, ou seja, você não tem nada com aquela pessoa ainda. E a pessoa fala, olha, eu tenho AIDS, eu acho que a maioria de nós ia sair fora. E filho também. Tem uma palavra com filho. Isso. Várias pessoas vão ficar assim tem, com AIDS também. pois é, tem várias pessoas que já não ficariam com uma mulher que tem um filho. Que dirá filho. Então você tem uma questão social bem, que me parece que esse livro é muito importante para a questão social que faz, né? A desmistificação de uma doença grave e ao mesmo tempo uma questão do amor mesmo, né? A coragem, se expor. E uma outra coisa que também me chamou a atenção disso, não obstante ele sabendo tudo, mas mesmo assim, em alguns momentos ele passa pelaquela questão do medo, das dúvidas. Tudo bem que ele vai bancando isso, né? Mas é interessante, e o que me chamou bem a atenção, eu acho que assim, tem que ser um HQ que eu acho que tem que ser bem, assim, propagada, porque a gente passa a ter uma outra, eu passei a ter um outro olhar depois da leitura. Sabe? Eu sempre fui meio desencanado com essas coisas assim, mas me deixou mais leve ainda, tipo, para você olhar, ter a consciência, né? Mas uma outra coisa, o que me chamou a atenção foi isso que você falou, ele bancar tanto a mulher quanto o filho, mas não por menos, né? Ele passou pelos medos, Senão também o cara seria um robô, né? Seria um Se ele robô. não tivesse medo, né? O casal, o Peters, né, ele é casado, a história dele, são vários capítulos. O primeiro capítulo ele conhecendo a menina, só que antes do ele conhecendo a menina, tem ele se encontrando com ela pelas quebradas. Tipo, eles frequentavam a cidade é pequena, né? Aí tipo, se encontravam aqui e ali, aí às vezes se encontravam no meio da rua. Tem uma vez que ele encontrou com ela, ele estava de mau humor porque tinha levado fora. Aí depois na festa, meses depois ela fala, você foi execrável da última vez que eu vi. Não, mas eu já tô bem, daí os dois sentadinhos no sofá. E o que eu acho curioso é que a gente fala da AIDS aqui e tal, mas eu não sei, cara, nessa segunda leitura eu fiquei mais com a impressão que é um trabalho sobre amor mesmo do que sobre AIDS. Isso, né? Mas essas questões que vocês falaram até, do tipo, o filho e tal, é engraçado porque a gente não tem ele falando do resto da vida dele, porque ele é bem objetivo. Ele vai descrever que ele estava numa época que ele estava triste, e ele não fala por que ele estava triste. É ela que depois vai falar, você tinha terminado com a fulana, e ele não quer falar disso. Então, tipo, ele não desenvolve. E a relação que ele tem com ela, eu acho muito interessante, porque depois vai ter, são vários capítulos. Então o primeiro capítulo é o prenúncio. O médico que chega para eles e fala que vocês não são um casal legal, assim, ele fala, eles são um casal discordante. Daí ele fica todo, como você faz isso da gente, não sei o que, e os dois é meio engraçado, porque eles vão levando, mas um não parece ter muita certeza do outro. E uma outra parte da história o cara ela fala assim, cara, quem diria que a gente ia ficar junto por 13 anos, né? E daí ele tá, eu nunca duvidei, daí ele olhou pra ela, você duvidou? Daí ela... É muito engraçado, assim. E eu acho que essa parte é fascinante, assim, né? Essa coisa da relação, porque é um quadrinho de família, é familhão. Aí ela até fala que depois a filha dele, de 9 anos, leu o quadrinho, né? E eu imagino que deve ser engraçado você, tipo, ler uma história que teu pai escreveu transando com a sua mãe, né? amagando a... Não, cara, eles são europeus, eles são mais abertos. São mais light. São mais abertos, assim. Eles explicam...
Até que ele tá falando pra ela de como que a mãe dela engravidou dela, né? Assim, usando camisinha, assim. E daí ele fala, outro dia eu te conto. E daí o troço foi muito esquisito. Pegou uma seringa, enfiou na camisinha usada, puxou, enfiou no jegue e apertou, cara. Foi assim que a mãe dela engravidou dela. Esse é o jeito que ele contou, né? É o jeito que ele, simplificando, assim, quem conta é ela. É mesmo. É ela que fala pra ele. Como é que. E é só no finalzinho, assim. Mas é engraçado, porque a perspectiva é a narrativa dele, é o ponto de vista dele, é ele o tempo todo. E acho que tem até essas coisas. Ele no começo fala sobre publicar ou não publicar a história, contar ou não contar para os pais. E ele corta umas coisas também, ele é safadinho. Ele fala assim, vamos contar para o pai, mas em nenhum momento mostra como é que foi falar com os pais. Tem uma outra cena lá depois que ela fala, agora os nossos pais entenderam a coisa pra gente. Não fala dos pais dela. Os pais dela. Não fala por quê. Então ele também faz essas elipses aí. É que a gente não tem noção da história toda, né? O que você tem são os fragmentos que ele decidiu colocar e do jeito que ele decidiu colocar, né? O rinoceronte afundando no cangote dele. Esse esquema dos pais dele é legal, porque ele tá cortando o cabelo, né? Aí minha mãe, nunca mais mostra. Você não sabe se ele contou ou não, ou se a mãe ficou sabendo pelo gibi. Né? E o pai os pais da menina, você não sabe por que eles brigaram. Será que foi por causa do gibi? Será que foi porque eles não gostavam dos... Será que foi por outra coisa que não tem nada a ver? Né? Será que foi porque ela decidiu engravidar a segunda vez? Eu achei muito bonito, assim, muito sensível, e o que mais me interessou foi uma história assim que não é contada, assim, né? Eu nunca, sei lá, tinha visto um romance sobre esse tema, né? E eu achei que ela possibilita muita experiência, assim, nova, que antes assim, nunca tinha pensado em coisas. Por exemplo, as coisas sexuais, assim, né? Tipo, pensa assim, então, sei lá, a pessoa que tá com AIDS não vai poder transar e tal. Tá condenada a uma vida de merda, sei lá. E tipo, aquele mostra que tem jeitos assim que não são também de Hollywood, assim, bonitinho e tal. Tem maneiras de você conseguir viver uma vida decente, legal, assim, mas que também não é uma coisa fácil, assim, né? Tipo, eu achei bem agridoce, assim, o tom da história, assim. Porque eu estava curioso, porque tem as datas no fim da historinha. Ele coloca aqui que ele fez em janeiro, fevereiro e março de 2001. E ele meio que explica ali que ele tinha que colocar por causa porque a questão da angústia, a questão das coisas. Depois que ele fez, ele pensou, vamos publicar. E no final vocês percebem, né, que tipo, você segue um determinado tipo de história, pincel, desenho e tal, e no final vira uma outra coisa, um outro estilo de desenho. Você vê ele 13 anos depois. E a curiosidade que eu fiquei foi essa, se esse livro aqui foi publicado uma primeira vez em 2001 e depois isso aqui é material de uma nova edição, ou se tipo, só foi publicado agora, que ele decidiu, sei lá, a mãe dele morreu e agora ele não tinha publicado sem encher o saco. Porque são as coisas que ele não fala, ele não coloca, ele só coloca lá, se minha mãe soubesse, ia dar problema, tem essa. E daí ele faz, só que o irmão dele sabia. Cara, é bem. No fim, pesquisando sobre isso da publicação, que eu fui ver que tem um filme, fizeram um filme. Só que daí é outro personagem, muda o nome da personagem principal também. Mas tipo, compraram os direitos? Compraram os direitos, tipo, é um casal, que não tem seu filho. Só que o curioso é que daí tipo, eles mudaram essas coisas de nome e tal, não citam que era a obra dele, só que ao mesmo tempo os quadros que eu vi, tinha o cara andando na rua e o rinoceronte indo atrás, assim, de desenho animado, assim. Então, tipo, sei lá como é que vai ser o filme, não sei nem se já saiu. E é interessante porque esse Frederick Peters, ele fez várias coisas bacanas. Sim. Ficção científica, fez o Gosto do Cloro? Não, ele fez o Castelo de Areia, ele fez o Alama, que acho que tem 3 volumes aqui no Brasil. Isso. O Alama é uma ficção científica sobre memória e o Castelo de Areia é tipo uma história fantástica de um grupo que vai numa praia e daí eles começam a envelhecer aceleradamente e eles não conseguem sair da praia. O Castelo de Areia, acho até meio parecido com esse livro, porque a gente vai ver toda a relação que a gente começa, ela já está fadada a um encerramento no começo.
quando você começa a namorar com uma pessoa, viver com ela, você sabe que em algum momento você vai se separar dela, seja pela natureza, a morte dos pais, ou pela vida, né? Ah, não gosto mais de você, não gosto mais do teu cheiro, você é assim, né? Então, tipo assim, só que o curioso deles é que ele lida com isso todo com o filho, só que esse filho está associado à ideia que ele tem da doença dela. Quando ele tá, que nem ela fala numa parte lá, o menino falaram pra ela que ela ia ver o filho dela morrer. Isso, que deve ser a pior coisa do mundo. Né, tipo, não, porque não sei o quê. E daí, o menino depois, não sei como é que estão agora, mas aos 16 anos ele parecia muito bem, ele explicando que tá namorando, que as pessoas se fogem, ele tá aprendendo que não pode falar pra todo mundo da doença. Mas essa questão do término, assim, da morte, e ele, uma hora que ele tá conversando com o mamute, né, porque tem um capítulo aqui que é muito divertido, que ele sai pra cavalgar um mamute sabe que fica conversando com ele. E citando vários autores. Burt Reynolds, principalmente, adorei Burt Reynolds. Mas assim, tipo, é tudo a ver com morte, tem tudo a ver ali com o final. E é isso que eu falo do Castelo de Areia. O Castelo de Areia, você não entende o que está acontecendo, só que aquelas pessoas elas estão vivendo há décadas, em horas, assim. Então morre a vovó, daí vai morrendo, aí todo mundo vai vendo que vai ficando velho, as pessoas não conseguem sair da praia. E é bem engraçado, porque tipo, elas chegam, e era só elas seguirem andando, mas elas não conseguem caminhar pra frente. Assim. Uma coisa meio... Não se explica por que estão lá, não se explica o que está envelhecendo eles, não se explica por que eles não conseguem sair. É bem ruim o Elvis. E vai morrendo um por um, porque eles vão envelhecendo e tal, e eles sabem que não vão conhecer. E daí no fim só sobra um, porque tipo, eles tinham as criancinhas, as crianças crescem, ficam com visão, transam, em questão de, sei lá, 2 horas nasce uma criança, tipo, 9 meses da gravidez dela e um mês, assim, tipo, e daí a última sobrevivente é essa menina que no dia seguinte ela tá uma mulher adulta, na praia sozinha e todos os mortos, assim, os corpos velhos, assim, mortos. Mas tem toda essa coisa assim, do tipo, a vida passada, um minuto, você não entendeu, e principalmente você não entendeu o que está acontecendo. Sim, se você pensar que o cara tava com esse drama na cabeça quando escreveu aquilo, né? Não, mas eu acho que é um tema dele, assim, o que tá? A gente não conhece o autor. A gente está só deduzindo. Mas ali no Castelo de Areia é bem forte. Aqui a gente já tem mais suave, porque é a relação dele com a família. Mas, enfim, a gente tá falando dessas coisas, mas acho que um dos aspectos que tem aqui é esse lance da morte, cara. O lance do gelo que ele tem quando ele tá transando com a menina e estoura a camisinha. E daí o cara fica apavorado não que ela engravida, mas que ele pega alguma coisa dela, tem os dois na cama, 2 horas da manhã, e daí a reação dela, ela E se eu te matar, né? ela fala isso, né? E se eu te matar? E o Peters, eu acho engraçado, cara, que ele tem uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo ele é todo contigo. Não é chegada rompantes de choradeira, ele é todo europeu assim, Fleuma inglesa. Eu acho que eu posso estar contaminado com elas. Amanhã vamos ver Ela tá batendo a cabeça. Pulando a janela. Já que vocês entraram nisso aí, o que eu achei interessante também foi quando, uma das vezes que ele procura o médico está com a barba para fazer, abatido, mal-humorado e tal, e ele sai e fala, poxa, que bom que eu encontrei um humano, né? Isso. Mais ou menos isso. Um médico humano. Um médico humano. Que tem suas falhas. E tal, porque senão, às vezes as pessoas correm o risco realmente, né? Eu acho que de quando encontram uma pessoa assim, começam a endeusar a pessoa e tal, e aí o cara vai pro lado da babaquice, ele começa a se sentir o bonzão e aquele médico ele é bem pé no chão, né? E tal, e eu achei bem interessante essa parte, que ele encontrou o cara. Me surgiu até uma dúvida, eu parei e fiquei olhando para a figura do médico e falei, pô, mas será que o médico tá com AIDS? Não, mas depois a gente vai ter só um estresse mesmo, né? Mas chamou atenção nisso, sim, pra mim. Sabe que eu também pensei isso, a primeira vez que eu li, será que o médico tem AIDS também? Não, acho que no final vai dizer que tem, mas daí não. Porque assim, o médico é tão seguro quando ele passava as informações, aquilo tudo, pô, o cara, ele tinha, já estava escolado na coisa, mas ele entendia muito ali do assunto. Então foi isso que suscitou a dúvida. Eu não sei se foi por isso, mas eu pensei, não, vai ter uma virada, esse cara não teve. As coisas que eu achei massa, assim, que eu sou esse maluco que fica olhando datas. No final de cada história, ele coloca a data do cada capítulo que ele terminou. Então, janeiro de 2001. E, cara, ele fez, sei lá, 100 e poucas páginas em 3 meses, cara. Ele fazia tipo uma página por dia, fora a vida que ele estava levando.
Então eu fico pensando no ritmo de produção que esse cara estava fazendo, assim, tipo, estava muito acelerado. Tipo, eu acho, assim, por mais que seja pincel, que eu vejo aqui que ele, sei lá, levasse, sei lá, 2 horas para terminar uma página, assim, e tal, mas não, cara, assim, era... Porque tem o problema do desgaste emocional de você escrever sobre isso também, né, pra ele e tal. E tem o lance que quando você está escrevendo um quadrinho, você não... É diferente de você escrever uma história. Quando você senta na frente do computador para escrever história, você digita e você está construindo a relação com a frente. Aí, por exemplo, eu estava com ela deitado na cama conversando sobre amor. Tá. Isso eu levo o quê? Menos de 30 segundos para digitar. Para desenhar a página, fazer a diagramação dos quadros, criar um código fazer de o imagem, esboço antes. que a pessoa vai ler, vai entender. Daí tem os quadrinhos de pausa para desenhar a palavra. Os quadros assim, que ele coloca, o menino fazendo caretinho. É só para fazer isso daqui, o menino fez careta. Escrever é fácil. Tipo, parar, desenhar, fazer o par, colocar a tinta. É que esse livro também é importante para você quebrar essa noção do preconceito, né? As pessoas atuais, elas sofrem porque, antes de ler esse livro, eu não sabia, por exemplo, que a arte era controlável por remédios, que você podia até para poder um sexo circunzinho, você não podia isso, né? Só que, é um livro que deveria ser mais divulgado, né? É um tema que deveria ser mais divulgado, porque tanto tempo passou, né? Desde 2001 que começou a escrever isso daí, e ainda as pessoas têm essa noção, né? Eu não sei, acho que nos anos 90, assim, era mais falando. Escuto mais tanto sobre arte. É que eu acho que está controlou, controlado. né? Controlou Até depois vários disso. anos. Falaram. Foi uma epidemia, né? Mas no final dos 80, começo dos 90, era uma epidemia, do ponto de vista médico. Né? E era uma sentença de morte também, porque hoje em dia não, se controla. Né? Do mesmo jeito que doença de Chagas já foi uma epidemia, já foi coisa de morte, assim, hoje em dia é controlado também. Mas falar do jeito que eles falaram, eu não tinha visto ninguém falar ainda. Tem outra coisa, se você transar sem camisinha, o médico dele falou ali na hora, porque, você gosta da tua menina, é legal, não sei o que, vocês estão juntos. Então podia experimentar. Mas ele não fala que ele vai transar sem camisinha, cara. Ele fala que ela tem que fazer o tratamento lá e tal, e começar a quitar o dele. Ele fala, mas se ela começar, se eu sugerir pra ela começar isso agora, ela vai... Não, mas no final ela fala que não transa sem camisinha. Não, mas isso no final, né? Bem na hora fala. que o médico fala. Daí não. Então, Daí ele até. Ele não fala isso, né, mas deixa claro, eu não vou fazer o que esse médico tá falando. Não, isso no final, porque a filha deles foi da Cris com a camisinha. Foi. Ela fala na camisinha, eles pegaram a porra da camisinha e já tá. Literalmente. No Pílulas, em nenhum momento ela fala como que ela contraiu a doença. Isso é ignorado. Né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? Que deve ser tira. Não importa, né? Isso, não importa. É uma das coisas que eu tô fazendo. Não importa. Não importa, importa que eu amo essa mulher do jeito que ela é. E como que ela pegou, com quem que ela transou antes, não importa. Isso é uma coisa de relacionamento, você deve ficar sabendo do passado da pessoa. Querer isso não saber importa, do passado. Não importa ou não importa. Cada um. Uma coisa que me chamou bem a atenção também foi a hora que o menino, já lá no final, o menino está com seus 16, 17 anos, ele pergunta para o menino, e aí, como estão as coisas? O menino, eu sempre tiveram, né? Como que você me vê? Como eu sempre te vi, quer dizer, o respeito que ele tratou desde pequeno, ele conquistou lá na frente, né? A gente vê, né? Filhos de pais separados, né? Você que estava aí. Você que estava aí, né? Mas o que eu achei interessante é que assim, entender como é que estão as coisas, como sempre tiveram, e comigo, né? Como eu sempre te vi, então achei muito interessante isso também. Essa questão da dedicação mesmo. Porque quando a gente fala em amor, em romance, né, todo mundo acha que é aquela coisinha açucarada, e às vezes romance é porrada, né? Para você manter não é fácil. Sugere isso quando ele tá passando no mamute, né? Que ele acha que não tá durando porque a doença acaba. Tipo, é curioso para pensar nisso. Talvez a relação deles tivesse sido outra se ela não tivesse avançado. E essa parte do mamute, aquela hora que você falou assim, eu me lembrei que me chamou muita atenção, que na hora eu falei, mas qual que é a viagem do cara? Parece um mamute do nada. Claro, para quem não leu, também não vou dar spoiler, mas não. Spoiler? Ele tá brincando com o mamute, o viagem pro Antártico e tal, então aí você vê que ele, mesmo brincando com o moleque, ele estava ligado nas coisas.
Mas o que eu achei legal foi essa sacada, assim, o Mamute aparece do nada, eu falei, pô, não, peraí, eu acho que é bom, cara. Depois tem o sentido, tem sentido. É engraçado a figura do Mamute, porque é completamente irracional no meio da história. Ele tá passando na beira do lago, ó o Mamute, e o Mamute começa a falar com ele. Eles começam falando justamente de ciência, né? Eu acho que ele cita até o Epiteto ou Aristóteles, Isso, o cara é muito foda, o Mamute é muito foda, eu achei. O Mamute vai falando, assim, só que é curioso, ao mesmo tempo que ele fala tudo ciência, o Mamute é todo do bom senso, vai ajudando o cara. O Mamute é meio que terapeuta dele, né? Vai dando dica pra ele, assim, olha, você tá com ódio do mundo, por que você tá com ódio do mundo? Aí o Mamute faz aquele serviço de terapia social ali, mas ao mesmo tempo, se para pra pensar, é a completa irracionalidade. Tipo, assim, é algo que tem sentido, que tem significado, que está passando uma coisa ali, que ele está conversando, mas a base toda, todo o suporte é completamente irracional. É uma fantasia, é um delírio, é uma brincadeira de criança. E eu acho isso bacana, assim, porque um dos discursos que ele faz ali é o lance da ciência, né, que ele fala que a ciência cria hierarquias. A ciência diz o que umas... estabelece coisas que pode dizer que umas pessoas são melhores do que outras. Né? E daí o cara fala, ele tira o cigarro nessa hora e vai acender, daí o elefante fala, ó, o Ministério da Saúde adverte dele e fala, tá vendo? Eu tô acendendo meu cigarro, você tá me enchendo o saco aqui, ele já vai me colocar numa outra salinha, porque eu não posso fumar aqui, o ar livre, não sei o que e tal. Ciência faz essas coisas. Isso o elefante não desconversa, cara. O elefante não é muito chique. Ele vai lá falando, mas ele muda. Essa parte o cara tem muita razão. Porque eu já acho que ele fala que a classificação da idética, por exemplo, né, a ideia da doença, daí tem muita gente que sofre por causa disso. Ele cita acho, o caso de uma família que matou. Não sei se eu vi isso, será? Acho que não, cara. Não me lembro. Não. Ele fala, bom, enfim, ele deve ser em outro lugar. Ele cita um lance de preconceito e daí ele fala, né? Pô, mas isso aí acontece porque a ciência fez a hierarquia. Daí o cara fala, não, isso é culpa da sociedade, né? Eu acho que era ciência. Você tem, na verdade, uma desconexão entre. O livro explora muito essa desconexão entre conhecimento, né, sobre o tema e. A ignorância. A ignorância e, tipo, por que é a ciência que fez esse negócio? Na verdade, parece mesmo que é a sociedade, porque tipo, não é uma coisa divulgada, né? A gente não vê mais desse material por aí, numa quantidade assim, porque a sociedade realmente não sabe. E o que o ser humano não sabe, o ser humano teme, né? Então... Eu acho curioso porque, que a gente falou, de onde ela tirou AIDS? Não interessa. Né? Como ela encontrou ele? Não interessa. Mas ela fala lá, pô, você tem que falar pra sua mãe, porque desonesta ele fala, não, minha mãe não sei o que, não sei o que. Eles não tocam mais no assunto. Você não sabe o que a mãe do cara ficou sabendo ou não. Você também não precisa. Né? Mas o pior, quando eu estava lendo, eu ficava pensando, se você sabe que se a pessoa souber, vai dar problema, vai começar a suplinar, você tem a obrigação de contar para ela. Daí eu começo a pensar, tipo, mas por que você tem a obrigação, se é você, tua esposa, tua casa, ali, a tua família, para estar tudo bem, não dar justificativa, por que você vai falar com uma pessoa que você sabe que vai vir, te azucrinar, Que bem vai fazer, você É. contar pra ela. Aí é até questão, sabe, o amigo filósofo assim diz, isso é uma questão ética ou moral, assim, contar ou não contar para mim. Então, aí eu acho que viajam nos dois campos, né? Viajam da questão da ética, né? Igual você falou, pela ética ele deveria dizer, mas como vai ficar essa questão da moral em si? Como você falou, vem o julgamento, vem isso, vem aquilo, a pessoa não quer nem saber, vai tacar pedra e tal, e dificilmente, né? Porque na verdade, assim, do meu ponto de vista, tá? Não adianta. 99% da sociedade é moralista, de uma forma ou de outra, ela joga dentro da moral. Foi bem aquilo que você falou no início, né? Que é aquela história assim, da pessoa chegar e dizer, olha, eu tenho AIDS, eu tenho HIV. Né? Ah, tá, legal e tal, mas vou dar um jeito de... Mas eu acho que a saída foi essa aí, eu acho que, tipo, um estava tão envolvido com o outro, como vocês colocaram, eles entraram no assunto e foi aquilo, tipo, vale a pena falar? Não vale? Isso que eu estou curioso, eu queria saber o lance da publicação do livro, cara. Porque diz que é 2001. Se ele publicou, a família dele ficou sabendo. Tipo, sim. E daí ele optou por não colocar a reação da família e tal. O livro é bem engraçado, né? Porque cada capítulo é bem... Eu ser a menina, aprendi a me relacionar com o filho dela.
Vamos aprender a lidar com a AIDS e não sei o quê. Agora eu tenho que lidar com a minha questão, daí vem uma multa. Com as minhas questões psicológicas e como é que eu lido com isso. E eu até agora estou tentando entender qual que é a vibe do mamute. Eu acho que ainda tem alguma coisa por trás desse mamute. Por que o mamute? Acho que o mamute, se a gente for pensar, é um animal extinto. Eu acho que a gente estava falando lá da própria questão da areia, essa questão da morte. Acho que para ele pega o lance da AIDS, eu não sei, eu não conheço o autor para falar, mas o fato dela ter a AIDS, a sombra da morte tá ali. Acho que ele até cita isso. Sim. Em alguns momentos assim. Porque não é só questão de é incerteza. Se você for para pensar, todos nós temos incerteza de que vai ser amanhã. A gente não sabe se a gente vai sair daqui, sei lá, escorrega numa poça, bate a cabeça no meio-fio e morre. Ridículo, mas sei lá, camionismo, engasga com uma bala soft, sei lá. Eu acho que tem uma questão que é importante também do tipo, tá, então eu escolhi me relacionar com alguém que tem HIV, sim. Se a coisa engrossar, como é que eu saio disso? Eu acho que não sai, né? Não sai. Eu acho que daí a pessoa, ele vai ter que bancar aquilo que ele... Eu penso que é o que falta para a maioria das pessoas. Bancarem aquilo que dizem que bancam. Pois é. No caso aí, você falou assim, grosso caldo aí, filho, aí vai ter que... Vocês começam a brigar como qualquer casal normal brigaria. Como é que você termina com uma mulher que você sabe que tem AIDS e tal, como que você se sente? Né? Porque se terminar com uma menina que... Você vai terminar com ela, daqui a pouco ela vai achar outro cara e vai ser feliz, é uma coisa. Se terminar com uma menina que tem uma condição tão complexa, é outra coisa. Então acho que isso também permeia, ó. Mas tem isso, nem coisa que ele está falando, a gente não sabe o que passa na cabeça do cara. Eu acho assim que a relação que ele constrói com a mulher, assim, cara, realmente é coisa pra vida, cara. Sem nenhuma devoção com ela, ele assume o negócio de um jeito que não é... Não, porque ele não tinha nem dado um beijo nela, ela falou, tem o AIDS, é isso aí. Não, a gente não sabe se ele tinha dado um beijo. Não, ele fala, não tinha. Não tinha sim na caruda. Ela falou e... Qualquer um, a maioria de nós, eu falo, então tá bom. Mas aí você tá de fora, cara. Acho que por isso que ele pode estar falando muito mais amor do que AIDS, né? Pois é. Porque tipo, cara, você conhece uma pessoa, ele falou isso, tinha se encontrado com ela algumas vezes, tinha um clima lá e tal. Eu não sei, cara, às vezes, sei lá, cara, acha assim que não é esse lance do tipo, vamos terminar, ninguém começa assim já pensando no vamos terminar agora. Mas é incrível que ele fez isso. A maior parte dessas histórias sobre condições e doenças assim, que você encontra, a pessoa acaba transformando a história na doença. Né? No melodrama da doença. Daí nesse livro ele conseguiu dar um jeito de não transformar o relacionamento dele com um relacionamento com a HIV, ele transformou em um relacionamento com a mulher dele. Justo. Ele deixou isso claro, né? Então, tipo, é uma coisa muito interessante. É isso, bacana. Acho que queria mostrar também justamente isso de ela ter HIV, mas não é isso que define ela e não é por isso que ele tá com ela também. Ele gostava de tantas outras coisas em volta dela. O HIV era um detalhe que alterava algumas coisas da rotina. Tem um momento que ela pergunta, por que você me ama? Tem isso. E daí ele vai explicando por que ele gosta dela e tal. E em nenhum momento ele cita doença, qualquer coisa assim. Isso também todas as pessoas são assim, não é um ponto só que define uma pessoa, é toda uma série de coisas. Eu achei bem interessante essa coisa que ele coloca de que o cara capta que não é a doença da AIDS que define a pessoa, né? Que eu acho que eu não li esse outro quadrinho do Parafusos, que vocês falaram, que é sobre bipolaridade e tal. Eu sou formado em psicologia. Pô, devia ler, cara. Então, eu fiquei bem interessado, vou até ver se tem aí. Mas, tipo assim, nesses quadros, quando a gente fala de transtornos mentais, né, que tipo, tem toda uma discussão para tirar da categoria de doença mental. Quando você trata de uma categoria social, você não pode usar a mesma categoria do orgânico. Assim, você define fácil, assim, tem uma causa, um agente, etc. Sempre, em todas as ocasiões, vai ter isso. Mas quando é no campo do mental, nunca é assim. Tipo, num país é diferente, na mesma cidade, sei lá, para cada pessoa é muito diferente, assim. Eu acho que isso é a realidade de hoje, assim. Aí agora eu não tinha entendido muito bem essa clica dele com a ciência no final, mas agora me parece que fez sentido, assim. E de fato a ciência tem muito essa coisa, assim,
às vezes tentando na melhor das intenções, né, de etiquetar e tal, mas acaba se vivendo numa sociedade quase que de etiqueta só, né? E na psicologia é muito isso, assim, eu sou um depressivo e tal, eu sou um bipolar, eu sou não sei o quê. Só que você vê, sei lá, uma pessoa que tem isso que a gente, sei lá, que é bipolaridade, tem pessoas que têm capacidades muito diferentes, que conseguiram atingir coisas muito diferentes, vidas, assim, muito diferentes, assim, dá pra dizer até completamente diferentes, assim, e aí fica, assim, uma obsessão, assim, por uma etiqueta mesmo, assim. Então esse livro, assim, eu achei ele ético no ponto de vista de trazer, assim, o outro, assim, na coisa da alteridade, assim, questão de lidar com alguma coisa que é completamente maior e mais, assim, você não tem capacidade de lidar, de certa forma, né? Igual você falou, se qualquer um aqui, tipo, pô, eu tenho AIDS e tal, você ia, no mínimo, tremer nas bases, né? No mínimo. E o cara, tipo, encarou, só que não tendo o que ele necessitava para encarar a situação, e aí a história é tão bonita porque ele começa um e termina outro, justamente passando por esse processo que é encarando a diferença, né? Que hoje em dia é uma coisa que a gente não tem a tolerância, não tem interesse de entrar em contato com coisas diferentes, assim, né? Então isso foi uma coisa que Não tem paciência também, né? De encarar uma... acho que coragem mais mesmo, né? Coragem mesmo, assim. Outra coisa já voltando nesse evento, o relacionamento que ele traz, eu achei pegar um contraponto, tanto como a história do encontro passado, quanto uma coisa mais geral, é que realmente ele traz um relacionamento bom, assim, a gente está tão acostumado com a história trágica, relacionamento tóxico, coisa Verdade, que acaba verdade, ruim, cara. A gente está tão cercado de maus exemplos e é curioso encontrar um bom exemplo em alguma história. Quando você termina de ler, fica uma sensação boa. Foi o que eu falei, pra mim trouxe uma leveza, assim, foi uma porrada na boca do estômago porque eu não esperava isso. Né? Quando a Mitty me aconselhou, não, leva lá, dá uma olhada, eu falei, putz, vai ser mais um daquele de, oh meu Deus, vai se matar, vai lá. Mas não, foi totalmente o contrário. Eu gosto disso. A gente leva uma rasteira da leitura assim. A gente está tão acostumado a ver tudo dando errado e quando vê uma coisa dando certo, a gente nem sabe o que fazer. Porque no fundo aí acaba dando certo, né? Tudo dá certo. Até os medos, as angústias. E assim, até a... Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas em certos momentos ele é muito mais desencanado do que ela. Ela se preocupa mais com essa questão. Tem um momento que ela fala assim, foi difícil, mas eu dormi. Ela não. Ela não. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Quando estourou a camisinha. Então, eu dormi. Ela não. Ele é bem mais tranquilo do que ela, né? Bom, pelo menos é o que ele fala. Não, mas não pode esquecer que ele contando a história, né? Tipo, eu vou colocar as coisas aqui, daí esse lance dele, a gente nunca vai saber o que ele... Como é que é a vida real dele, assim, tem aí uma amostra, assim. Ela também, ela, se a gente parar para pensar nessa perspectiva da narrativa dele, a centralidade está toda em torno dele, e ele, o presente, ele, o narrador onisciente, tudo a perspectiva dele. Você não sabe nada dela, você sabe pouquíssima coisa dela. Você sabe que ela tem AIDS, ela teve um filho, ela tem um casamento, e tem uma ou outra discussão com eles, a conversa na cama, mas nada, você não sabe o que ela faz, você não sabe o que ela trabalha, você não sabe... Bem, de novo, entraria nesse papo dele. Não, isso não vem no caso. Eu acho que dentro da obra dele não vem assim, né? Mas é curioso porque a gente vai começando a... Se a gente quer construir mesmo uma ideia, que a gente sempre acaba buscando, né? Por exemplo, dizer qual dos dois que era mais, sei lá, menos tenso, assim. A gente diz pela narrativa dele é ele. Mas vai saber também. A gente não tem como... que acho que pega mais essa obra que a gente acaba vendo, eu gosto de ver o lance do serviço social, né, não sei o que, contextualizar, né, mas eu acho assim que como narrativa assim dele, assim como o lance dele contar a própria história, o próprio delírio do rinoceronte e do mamute, cara, isso daí já se deixa pra lá, não é um documento, cara, isso daí não é uma narrativa documental real, cara, tipo, na hora que aparece o rinoceronte não tem obrigação de ser. É muito legal, né?
Não, mas fala, uau, isso é massa. Os rinocerontes é muito Acho massa. que ele dá o diferencial para você estar ali. Claro. sei lá. É a narrativa, né? O cara tá explorando a narrativa. Então. Mas acho que esse tipo de coisa faz a gente lembrar, né? Não dá pra encarar assim a coisa do tipo, Igual lembrar. a saco lá. Isso, do Magnolia. Por quê? Porque sim. A própria capa do livro, o lance deles se conhecerem, estarem no sofá que vira uma jogada, assim e tal. É toda uma figura de eu acho muito bacana.